Eita. Hoje nós vamos estudar na nossa matéria de Geografia, para finalizar a nossa apostila 5, a divisão das cidades, centros e periferias. Bom, como a gente tem estudado anteriormente sobre a população brasileira, a gente percebe que ela é muito diversificada por causa da cultura, do processo de crescimento de cada lugar, da sua colonização e etc. Certo? A variação dessas características, ela se reflete nos aspectos históricos, sociais e econômicos e resulta na ocupação do espaço urbano. Para a gente entender essas relações de desigualdade econômica, primeiramente a gente tem que entender que a origem dessa desigualdade econômica, que está relacionada diretamente à distribuição de renda, ou seja, do dinheiro, ou seja, o modo como a riqueza produzida no território é distribuída entre a população. Quanto maior é a parcela da população que recebe um salário, e quanto mais alto esse salário, melhor a distribuição de renda. No Brasil, por exemplo, você pode ver pelos exemplos dessa pirâmide que está aqui nesse slide, a distribuição de renda tem como base de cálculo o salário mínimo. O fato do país possuir muita riqueza não significa necessariamente que a população tenha acesso a essa riqueza. A concentração de renda ela ocorre quando grande parte de riqueza está na mão de poucas pessoas e muitas pessoas não a possuem. Então, para que não haja concentração de renda, é necessário que ocorra uma distribuição mais justa dessas riquezas, desse salário, desse dinheiro, certo? E daí vocês podem ver que a base dessa pirâmide ela é formada por pessoas que ganham menos de 2.166. Então, quer dizer, nossa população brasileira ela é muito pobre, né? Então, pessoal, a renda no Brasil ela é distribuída de maneira desigual entre diferentes grupos da população, certo? Essa má distribuição de renda gera grande desigualdade econômica. Essa desigualdade econômica faz com que uma pequena parte da população tenha melhores condições de acesso aos bens de consumo comuns, como moradia, serviços de saúde, educação, saneamento básico, enquanto que grande parcela, como a gente viu lá naquela pirâmide, já não tem as mesmas condições. Quando num país, ou até mesmo numa cidade, pessoas têm condições muito diferentes de acesso a serviços básicos, a gente chama isso de desigualdade social. A causa da desigualdade social no Brasil, ela está relacionada à falta de educação, aos serviços básicos de saúde, ao transporte, saneamento, essas coisas, certo? Isso significa que a desigualdade social está diretamente relacionada a também problemas econômicos, ou seja, quanto menor eu recebo, quanto menor o meu salário, quanto menor a minha renda, menor acesso a esses serviços eu tenho. E aí tem aí uma lista de várias causas e consequências dessa desigualdade econômica, né? Então, no livro, vocês vão observar essa sigla, IDH. O que ela é, né? O que é o IDH? A sigla significa Índice de Desenvolvimento Humano. É uma maneira de mensurar, de medir, de comparar a qualidade de vida entre os países do mundo. Então, a taxa do IDH é uma pesquisa que eles fazem para poder comparar qual país que tem melhores rendas, que tem mais problemas de desigualdade social, mais ou menos isso, certo? Então, para eles fazerem essa pesquisa do IDH, poder mensurar e poder comparar o nível do Índice de Desenvolvimento Humano dos países, eles precisam 3 informações importantes. A primeira é a educação, o grau da escolaridade. Então, por exemplo, o conhecimento ele é muito importante para a formação dos cidadãos, principalmente para desenvolver a consciência crítica e outras coisas, né?
Então, quanto mais anos as pessoas estudam, maiores as chances de terem uma formação melhor, de conseguirem bons empregos, consequentemente, de obterem melhores condições de vida. Por isso que a mãe de vocês fala para vocês, estudem bastante. Porque quanto mais a gente estuda, melhor a gente vai ter uma vida com mais conforto, né? Porque nós vamos ter direitos a mais coisas. Por essa razão, para saber que se o país produz riqueza, é utilizado em benefício da população, mede-se o número de anos de estudo dos seus habitantes. Esse é o primeiro fator. O segundo é a renda. Como é que eles fazem? Eles somam toda a riqueza produzida no período de um ano e dividem esse valor pelo número de habitantes. Esse dado se chama renda per capita, ou renda por cabeça. No entanto, conhecer esse dado pode não significar muita coisa, já que nem toda a riqueza produzida é distribuída de modo equivalente para a população. Então, não é complicado essa informação. E a outra é a longevidade. A longevidade está relacionada com as questões de saúde, o nível de saúde. Uma pessoa que vive muitos anos, geralmente é porque ela teve acesso a uma boa alimentação, a recursos de saúde, bons hospitais, remédios, condições de moradia adequada, saneamento básico. Isso significa que a pessoa teve uma vida confortável, automaticamente mais saudável. Por essa razão, podemos dizer que o país de uma cidade, pode ser também os cidadãos de uma cidade, vivem bastante tempo, a riqueza produzida é revertida para a população, seja particularmente com ganhos que permitem às famílias adquirir esses serviços, seja pela atuação do poder público que investe nos setores essenciais. Então, são 3 fatores importantes usados para medir esse índice de desenvolvimento do mundo: o grau da escolaridade, a renda e o nível de saúde. Bom, nesse slide a prof encontrou aqui 4 charges satirizando o índice de desenvolvimento humano, né? Que na realidade ele meio que falha, porque se a renda não é distribuída de forma justa para todo mundo, automaticamente, quando você vai medir o IDH, ele também não é muito justo e não está muito correto nem condizente com a situação real. Então, é mais para vocês se divertirem e dar uma refletida sobre esse tema. Façam as leituras, que são muito importantes, com bastante atenção. Responda as atividades, exceto a atividade 4, e bons estudos!